Olá para você que me acompanha nas videoaulas. Agora a gente vai começar uma matéria que já precisava ter aparecido, que nós fizemos a concordância nominal, e hoje a gente vai mexer com concordância verbal. Na concordância verbal, é interessante que você saiba alguns conceitos básicos de transitividade verbal, sobre se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, isso ajuda demais. Mas se você não souber, a gente vai fazer aqui na tela, vou fazer tudo bem explicadinho. Vou tentar te passar as informações com dicas e com poucas definições. Porque se você quiser definição, você já pega uma gramática e vai olhar na gramática. Se você não entendeu a gramática, o lance é comigo aqui através de explicações mais simples. Beleza? Vamos embora então. Pegando essas duas primeiras aqui, verbo esquecer. Quando eu trabalho o verbo esquecer, eu trabalho com as transitividades dele. Então eu vou colocar aqui como exemplo, que vai servir para os outros. Verbo esquecer. Eu vou trabalhar assim, ó. Quem esquece, vírgula, esquece alguma coisa. Ou quem esquece, esquece de alguma coisa. Então o lance nosso é saber quando eu uso diretamente aqui, né, esse pedaço aqui, e quando eu uso com um lancezinho aqui. Como é que chama esse lance? Preposição. Então, traduzindo, o nosso segredo é descobrir se o verbo, na concordância verbal, ele exige preposição ou não. Então, a primeira dica que eu te passo é a seguinte. Na número 1, esqueci ou esqueci-me todo o dinheiro em casa. Eu vou colocar esqueci todo o dinheiro em casa. Sabe por quê? Se não houver preposição aqui, não existe pronome pessoal do caso oblíquo aqui embaixo, aqui ao lado. Comparando. Número 2. Esqueci-me ou esqueci de todo o dinheiro em casa. Como eu tenho preposição aqui, eu vou usar o verbo com pronome pessoal do caso oblíquo aqui. Para ficar então agora mais claro, se eu utilizar de maneira direta entre o verbo e o que vem depois dele, sem preposição, esse verbo também ele não é acompanhado de pronome pessoal do caso oblíquo. Se houver preposição no caso do de, que aconteceu aqui, né, o de tá iniciando o complemento, esse esquecer ele deve receber o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, esqueci. Esqueci o quê? Todo o dinheiro em casa. Esqueci-me. Opa, então tem preposição. Esqueci-me de quê? De todo o dinheiro em casa. Então, nessa situação aqui, vamos classificar o verbo. É um verbo transitivo direto ou indireto? Direto, porque não há preposição. Embaixo, esqueci-me de. Então, tem preposição de? Tem. Então, nesse caso, é um verbo transitivo indireto. Isso se chama regência verbal ou concordância verbal. O verbo deve concordar com seu complemento. E ele vai concordar com o complemento através de preposição ou ausência de preposição. Então, agora, depois que eu deixei esses dois aqui bem explicados, eu vou partir para os outros e vamos comentando um por um. Número 3. Não esquecerei de você, Cláudia. Tem preposição? Vamos ver se acha preposição. Se não tivesse esse de, seria esquecerei. Como existe esse de aqui, ó, eu não consigo fazer isso com uma mão só. Como existe esse de, vai ser não me esquecerei. Por causa do de. Número 4. Eles moram à Rua Dias Ferreira. Vou colocar um lance de cuidado aqui para você. Cuidado. Vamos botar assim, atenção. Fica mais chique. Morar é diferente de verbos dinâmicos. O que é um verbo dinâmico?
Dinâmico indica movimento. Que droga, viu? Dinâmico indica movimento. O que é um verbo estático? Indica falta de movimento. Então, em movimento, embaixo, parado. O verbo morar, ele é estático, ele não é dinâmico. Você vai observar que os verbos estáticos, eles exigem o uso da crase. Isso aqui é para frente. Então, vamos lá. Eles moram a ou na. Eu vou falar o seguinte. O raciocínio que eu vou fazer é o seguinte, olha. Quem mora, vírgula, mora em algum lugar. Então, a contração de em mais a gera o na. Então, eles moram na rua Dias Ferreira. Número 5. O cargo está vago, mas não lhe aspiro. Cuidado com esse li aqui, ó. O verbo aspirar, ele tem duas transitividades. Então eu posso colocar aqui, aspiro a sujeira do carro. O carro estava muito sujo, eu entrei lá dentro, fui respirar, acabei respirando aquela sujeira toda. Então eu inalei, inalar. E aspirar no sentido de desejar e alcançar. Então, cargo está vago, mas eu não lhe aspiro. Lhe faz parte de objeto direto. Então, eu uso aquele que possui objeto indireto. Não aspiro a ele. A resposta certa é essa. Número 6. Todos em casa assistem. O verbo assistir, ele tem várias transitividades. O médico assiste o paciente. Então, ele observa o paciente. Segundo, o jogador assiste ao jogo. Então, ele acompanha o jogo. Ah, meu word. Ele acompanha o jogo, ele vê o jogo. Terceiro, eu assisto em Pará de Minas. Lugar, eu assisto onde? Em Pará de Minas. Então, esse assistir aqui é cuidar e observar. Assistir ao jogo é ver, acompanhar. E esse assistir, por último, aqui é morar. Vamos lá. Todos em casa assistem telenovelas ou a telenovelas? Então, eu acredito que seja a telenovelas, porque telenovelas não é um paciente. Eu não estou acompanhando uma pessoa que se chama telenovelas. Eu não estou acompanhando um paciente internado chamado telenovelas. Na realidade, eu estou vendo, assistindo à televisão. Eu estou acompanhando pela TV aquilo que está passando. Então, ele é preposicionado. Sendo preposicionado, o verbo assistir aqui, ele se torna um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. 7. Trata-se de um direito que assiste o presidente ou que assiste ao presidente? Vou te dar aqui agora outro significado, outra regência para o verbo assistir. Vou colocar ao presidente. Sabe por quê? Olha a tradução embaixo. Trata-se de um direito que assiste, que cabe, entendeu o esquema? Deixa eu botar em maiúsculo. Cabe ao presidente. Então, eu estou trocando assistir pelo verbo caber. Ópera é gratuito.
mas ninguém quis assisti-la ou assistir a ela. Então eu vou assistir-la, objeto direto, ou eu vou assistir a ela, objeto indireto. Então o verbo assistir, eu vou acompanhar essa ópera, ou eu vou cuidar da ópera? Eu vou acompanhar, então é assistir a ela. O verbo será verbo transitivo indireto. Então observe, assistir com o sentido de acompanhar e ver. Se não houver preposição, vírgula, o verbo será verbo transitivo direto e automaticamente, vírgula, o verbo assistir fará do objeto direto um paciente. Entendeu a diferença? Então vamos lá. Se não houver preposição, o verbo será transitivo direto e automaticamente o verbo assistir fará do objeto direto um paciente. 9. A empregada aspirou o pó do tapete. Se ela tiver aspirado o pó, ela cheirou esse pó, ela inalou o pó. Se ela aspirou ao pó, quer dizer que ela quer chegar ao cargo. Entendeu? Ela quer chegar à posição de pó do tapete. Então, qual das duas tem mais nexo do verbo aspirar? Ela aspirou o pó. Então, o 9 vai ficar como a empregada aspirou o pó. Ela inalou, ela respirou. Então, vai ficar esse o pó. 10. Você já pagou o ao dentista e o ao médico? Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Vamos fazer assim? Quem paga, vírgula, paga alguma coisa a alguém. Aqui eu não posso falar paguei o quê? Dentista e médico não são objetos diretos. Eu vou pagar a alguém. Então, você já pagou ao dentista? Ah, então é um objeto indireto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Você pagou a quem? Ao dentista e ao médico. Então são verbos transitivos indiretos. Número 11. O pai ainda não perdoou a filha. Verbo perdoar. Dica: quando for pessoal, usa-se preposicionado. Se não, usa-se como objeto direto. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Ele perdoou a quem? A filha. Eu estou trabalhando com um termo pessoal, filha, e o verbo perdoar, quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Perdoou a quem? A filha. O a, preposição, mais a, artigo, geram o a com crase, que é o chamado acento grave. Número 12. Domingo não saí na rua, só não sair na rua só no ao terraço. Esse é um verbo dinâmico ou estático? Eu acho que é dinâmico. Então, com verbos dinâmicos, vamos recordar lá em cima? Aqui, número 4. Tá? Voltando ao número 4. Número 4 tinha explicado um verbo estático. Morar é estático. O verbo morar fala sobre coisas paradas, portanto, estático. Verbo dinâmico é verbo em movimento. Então vamos voltar naquele jogo lá. Vamos voltar naquele número lá.
Domingo não saí. Sair é dinâmico. Então, verbo sair é dinâmico. Vírgula. Portanto, usa-se preposição. Então, domingo não saí. À rua. Só ao terraço. Muito comum ver as pessoas na rua falando assim, eu fui na padaria, eu fui no banco. Não, ninguém vai no banco, ninguém vai na padaria. Você vai ao banco, você vai à padaria. Quando você vai a algum lugar. 13. O Estado paga muito mal aos ou os professores. Mesmo esquema. Você vai observando que a regência verbal, ela não tem decoreba, ela tem raciocínio. Quem paga, vírgula, paga alguma coisa a alguém. No caso aqui está falando sobre alguma coisa? Não. Quem paga, paga muito mal. Paga muito mal a quem? Aos professores. Então o verbo aqui, ele já se torna verbo transitivo indireto. Epa. 14. Você se lembra de mim? Vamos ver se você dá conta de fazer essa. É você se lembra ou você lembra de mim? Se houver preposição aqui, usa-se esse complemento aqui. Se não tivesse esse de, seria o lembra. Como tem o de, eu vou marcar ele aqui, você vai marcar o se. Que caramba, hein? Você marcar o se. Então vai ficar, você se lembra de mim? Número 15. Aos domingos, meu pai vai no Maracanã ou ao Maracanã? Quem vai, vírgula, vai a algum lugar. Então, ele vai aonde? Ele vai ao Maracanã. Acabei de falar isso agora sobre a padaria, sobre o açougue, sobre o banco. Ninguém vai no banco, você vai ao banco. Ninguém vai no açougue, você vai ao açougue. 16. Nunca namorei com essa garota. Esse aí é um erro, assim, clássico. Raciocina só um pouco. Se você namora com alguém, quer dizer que esse alguém está namorando com outro alguém e você está namorando com outro alguém. Ou seja, são dois casais. O fato de namorar quer dizer que já é com uma pessoa, independente do sexo. Só tem que ter muito jacuzão aí que fala, tô namorando com fulana. Não, você não está namorando com fulana. Você está namorando fulana. O fato de namorar já sugere união. Então eu vou colocar aqui, nunca namorei essa garota. Vou repetir para ver se você entendeu. O fato de namorar, namorei, já implica na condição de ser com essa. Aqueles que querem dar uma apressadinha na matéria, então eu vou te dar uma dica. Só existe um verbo nesse caso aqui que dá uma treta fodida. Sabe qual é? É o verbo suicidar. Esse aqui a gente vai conversar à parte. Então tem que eu botar uma interrogação aqui e vai para frente a gente vai discutir sobre isso. Porque o suicidar, ele se suicidou. Mesmo dando a impressão de que só ela que pode se suicidar, eu tenho que usar o se. Tirando o suicidar, esses outros verbos você tem que analisar a ideia que eles geram, a lógica que eles geram. Então, nunca namorei com essa menina, com essa garota, está errado. Eu nunca namorei essa garota. 17. Só namoro com gente fina. Isso aqui a gente fala toda hora, né? Tô namorando com gente fina. Sai fora, brother. Não existe com. Eu namoro gente fina. 18. Esse preferir, vamos combinar uma coisa? Não existe do que. Atenção. Quando você utilizar o verbo preferir, gritante agora, jamais utilize do que. Combinado? Então vamos fazer.
Prefiro ser prejudicado a prejudicar. Pronto, acabou. Porque o certo é falar assim: prefiro isso a aquilo. Prefiro aquilo a isso. É assim que funciona. Número 19. Vamos ver se vai funcionar. Prefiro a companhia de Paulo a de Joaquim. Pronto, acabou. Não tem conversa. Não existe do que. Não existe que. Existe a. O verbo preferir rege a preposição a. 20. Prefiro crítica sincera do que a elogios exagerados. É a elogios exagerados. Eu sei que você e eu falamos de maneira incongruente com a língua a vida inteira. Então, para a gente falar, a gente fala de qualquer maneira. A gente fala tropeçando na língua, desrespeitando a sintaxe, a semântica, a concordância. Mas para escrever em concurso, brother, tem que escrever certo. Então, o verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. 21. Esqueci-me ou esqueci meu caderno de anotações. Simples. Aqui tem preposição? Tem preposição aqui? Não. Meu é preposição? Jamais. Então, esqueci. Agora, 21 e 22. Olha as duas, você vê que bacana. Deixa eu puxar aqui, ó. Quantos exercícios vamos fazer? 1000. Fica tranquilo aí que esse vídeo vai durar 1 hora. 21 e 22. 22. Esqueci-me ou esqueci da promessa? Tem preposição aqui? Tem. Preposição da. Se tem preposição da aqui, eu vou colocar aqui o pronome pessoal do caso oblíquo aqui. Esqueci-me da promessa. 23. Ainda lembro da casa que morávamos ou ainda me lembro da casa que morávamos? Tem preposição aqui? Tem. Então, eu me lembro. Deu para sacar? 24. Agora vai misturando tudo. Morávamos na Praça Verde ou morávamos à Praça Verde? Quem mora, mora em algum lugar. Já falamos sobre isso. Morar é um verbo estático ou dinâmico? Morar é um verbo estático. Desculpa, estático. Então, morávamos na. Qual que é o verbo dinâmico? Eu fui à Praça Verde. O verbo ir é um verbo dinâmico. O verbo morar é um verbo estático. 25. Deus perdoe os nossos pecados aos nossos pecados. Tem regra para isso? Tem não. É assim. Quem perdoa, vírgula, perdoa alguém ou alguma coisa. Ou quem perdoa... Não, nesse caso aqui, vamos ficar só nesse caso. Quem perdoa, perdoa alguém ou alguma coisa. Deus perdoou o quê? Os nossos pecados. Nesse caso aqui, o verbo é verbo transitivo direto. Perfeito? 26. Pagou a dívida. De repente eu estou colocando coisa aqui que pode te deixar em dúvida. O objetivo é esse, tá? É te colocar para pensar. Quem paga, paga alguma coisa? Quem paga, vírgula, paga alguma coisa a alguém. Quem pagou, pagou o quê? A dívida. Ah, então objeto direto. Verbo transitivo direto. Se você não está conseguindo acompanhar a minha transitividade verbal, por gentileza, volte lá na minha videoaula sobre transitividade verbal e faça essa aula, porque ajuda demais. Eu acho que é um passo fundamental o aluno saber o que é transitividade antes de mexer com regência verbal. 27. Sempre antipatizei com todos. Vamos fazer aqui o esquema? Gente do céu. Quem antipatiza com... Você simpatizou com quem?
Você antipatizou com quem? Então, com todos. Tem a preposição. Fica totalmente sem lógica, né? Quem antipatiza a alguém? Não, não tem a menor condição, né? Olhando esse lado aqui, ó, presta atenção, deixa eu fazer aqui, ó. Quem antipatiza a alguém? Eu já vi esse lance em algum lugar, cara, nego errando em alguma prova. Não tem a menor condição alguém antipatizar ou simpatizar a alguém. É com alguém, tá? Não é o caso do namorar, viu? Não mistura, não. 28. Eles obedeciam os estatutos ou aos estatutos? Bom, se eles prestam obediência a alguma coisa, deixa eu colocar aqui, se eles prestam obediência a alguma coisa, eu já dei a resposta. Presta obediência a alguma coisa, eu vou ter que usar aos. Quem obedece, obedece a alguém. Ou presta obediência a alguma coisa. 29. Ao preferir aí. Terrível. Preferia mais o campo à cidade. Preferia. Não existe mais, né? Preferia o campo à cidade. Não me venha com isso daqui, cara. Deixa eu copiar esse troço e botar aqui embaixo. Essa expressão aqui, ela é terrivelmente feia. Isso aqui, ó. Isso é inadequado. Isso não acrescenta em nada ao texto. Você falar assim, eu preferia muito mais isso a aquilo. Não, você já preferiu. O preferir, ele já fala, no seu significado pleno, que você descartou um e ficou com outro. 30. Os corpos obedecem às leis ou leis da gravidade. Ah, eles obedecem. Que questão que a gente fez esse aqui, hein? 28 aqui, ó. Igualzinha da 28. Então, os corpos obedecem às leis. Eles devem obediência às leis da gravidade. 31. Meu pai esqueceu de ir à reunião. Ou meu pai se esqueceu de ir à reunião. Vamos fazer o seguinte. Tem a preposição aqui? Tenho. Então vai ser se esqueceu. E se não tivesse o de, seria assim, meu pai esqueceu ir à reunião. Ficou até feio, né? Mas o certo é que teve preposição, o outro também tem que levar o complemento. 32. Lembrou, lembrou-se. Fácil também, né, velho? Aqui, olha. Tem preposição? Tem. Então esse aqui também tem que levar complemento. Lembrou-se. 33. Aí, ó. Antes a gente fez o antipatiza e agora a gente vai fazer o simpatiza, que são homônimos, né? São parecidos. Você já viu essa matéria? Homônios homófonos, homônimas homógrafas e homônimas perfeitas? Pois é, faz parte das homônimas. Então, simpatiza. Quem simpatiza, simpatiza com. Não é como você simpatizar sozinho, você tem que simpatizar com alguém. Lembrando, mais uma vez, que não é o caso do namorar. 34. Obedeça o regulamento ou ao regulamento. Preste obediência a quê? Mais uma vez, aqui para lembrar. Preste obediência a quê? O A está aqui, ele vai subir para cá. Então, obedeça ao regulamento. 35. Fica tranquilo que são só 80, me parece, questões. Não, são 70, daqui a pouco acaba. 35. Aspire, inale. Então, é inalar. Quem inala, inala alguma coisa. Então, quando ele fala que é inalar, é aspire o ar da manhã. Ok? Então, ele não tem preposição. 36. Ele aspira ao sucesso. Tem como alguém cheirar um sucesso? Impossível. Então, o inalar é de verbo transitivo direto.
O ao é de verbo transitivo indireto. Então tem preposição? Tem. Então é verbo transitivo indireto, então vai ser ao sucesso. O que ele aspira ao sucesso? Ele tem aspiração ao sucesso. 37. Ele assistiu o jogo ou assistiu ao jogo? Vou te fazer a pergunta. Ele cuidou do jogo porque o jogo estava doente? Ou ele sentou na frente da televisão e assistiu ao jogo de futebol? Ah, ele assistiu ao jogo de futebol. Então é ao. Porque se fosse o jogo seria um paciente do cara. O jogo estaria doente. Coisa impossível de acontecer. 38. O médico assiste o ferido ou ao ferido? Agora o verbo assistir aqui, ele é transitivo direto, que o médico está observando o ferido, está cuidando dele. 39. O garotinho respondeu o pai. Agora tem duas interpretações, tá? Isso aqui não, se cair você vai ter que pensar assim. Sua mãe chamou sua atenção e você respondeu sua mãe. Quando você responde, o garotinho respondeu o pai, quer dizer que ele deu, peraí, o garotinho deu uma má resposta ao pai. O garotinho, ficou ótimo isso. O garotinho. Se fosse o garotinho respondeu ao pai, eu deveria falar o que ele respondeu ao pai. O garotinho respondeu ao pai sobre a questão errada na prova. Ah, ok, está justificado. Mas como está sozinho assim, eu vou ter que interpretar como a má resposta e não como a quem ele respondeu. 40. Você já respondeu o questionário? Te dei um questionário. Você já respondeu a ele? Viu a diferença? Então aqui, você... Opa! Vou repetir, né? Você respondeu a ele. A ele? A ele, preposição. Respondeu ao, preposição também. 41. Imagina uma mira numa arma. Se você mira, você faz o foco. Você quer atingir alguma coisa. E alguma coisa é objeto direto. Visar aqui é mirar, tá? Guarda isso. Esse visar aqui é mirar. Então, quem mira, mira alguma coisa. Mirou o quê? O quartel-general. Mirou o quartel-general. Se o outro visar significa conseguir alcançar alguma coisa, que não vem ao caso. Então, vou colocar assim, eu vou botar aqui, olha, bem simples, só para tirar essa dúvida aqui, eu vou botar essa 41 como letra A e vou criar uma letra B aqui, ó. O garoto visava ao cargo de chefe da turma. Esse visar aqui, ele é preposicionado, porque ele visava ao cargo. Ele queria chegar ao cargo. Ele sonhava em chegar no cargo de chefe da turma. E tudo que eu falei aqui é preposicionado. 42. Quem chega, chega a algum lugar. 42. Ele chegou à fazenda de tardezinha. Você sabe por quê? Porque ninguém chega na padaria, ninguém chega no açougue, ninguém chega no centro da cidade. Você chega a algum lugar. Verbo dinâmico ou estático? Verbo dinâmico. 43. O padre perdoou. Quem perdoa, perdoa alguém. Ele leva o perdão a quem? Opa, leva o perdão a quem? Tem esse A aqui? Então vai ter o A aqui em cima, preposicionado. Mas não perdoou. Quando eu tenho o A, artigo, mais a preposição, eu vou colocar o quê? O acento,
o acento da crase, que é o acento grave. 44. O cônsul já visou o passaporte. Então quer dizer que ele visou aqui de dar visto. Ele já rascunhou seu passaporte. Então ele já visou o quê? O passaporte. Então verbo transitivo direto. 45. Hilário ajudava quem? O pai no escritório. Esse aqui é simples, né? Quem ajuda alguém. Ajudava quem? O pai. Verbo transitivo direto. Quem ajuda, vírgula, ajuda alguém. Ajudava quem? 46. O filme é bom, pois muitos assistiram a ele. Lhe assistiram, pode voltar para o sujeito eu. E não tem como eu assistir alguma coisa. Só posso assistir a ele, preposicionado. Sempre, o verbo assistir é preposicionado. Eu estava vendo um filme, o filme é muito bom, então eu estava assistindo ao filme. Então assistiram a ele. Os alunos serão chamados no quadro ou ao quadro? Tem como se colocar no? Não. Você vai ser chamado ao. Você sabe por quê? Verbo dinâmico. 48. Atendendo a quê? Tem essa preposição? Tem. Então esse ao vem para cá. 49. Já atendemos a quê? Temos a mesma coisa, né? Atendemos a quê? Então nós temos esse a quê. Quando eu tenho esse a, preposição junto com o a, artigo aqui antes das justas, eu vou transformar num as com o uso da crase, que é o acento grave. Número 50. O ministro atendeu. Quem atende, atende alguém. Atendeu quem? O requerente. Fácil esse. Deus não atendeu a oração do pecador. Deus não atendeu o quê? A oração do pecador. O verbo atender aqui também muito simples de ser usado. Verbo agradar. Para agradar a quem? Usou esse a aqui? Preposição? Usou. Então eu vou usar aqui. Preposicionado também. 53. As medidas nunca agradam ao povo ou o povo? Mesma coisa. Agradam a quem? Se eu tenho esse a aqui, eu vou ter esse a aqui. 54. Eu lhe perdoo todas as agressões. Eu perdoo quem? Você, na forma do lhe, não é isso? Quem perdoa, perdoa alguém. Perdoe quem? Lhe. O que? As agressões. Objeto direto também. 55. O caçador mirou o alvo e atirou. É ao alvo ou o alvo? Então, o caçador mirou. Ele fez mira. Então, é o. Nós já fizemos essa questão anteriormente. Esse visar aqui não está no sentido de almejar alguma coisa, não. Está no sentido de mirar. 56. Respondi ao bilhete ou o bilhete? Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. Está ficando mais fácil, não é isso? Então eu vou colocar respondi a quê? Então eu tenho o ao aqui porque eu tenho esse a aqui embaixo. Agora esse aqui é simples demais, mas na hora de um concurso te joga no chão.
Eu paguei a conta ou eu paguei a conta com crase? Não, eu paguei o quê? Paguei a conta. Objeto direto. 58. Perdoei ao inimigo ou perdoei o inimigo? Eu perdoei a quem? Como a pessoa, né? O perdão vai para alguém, para uma pessoa. Então eu perdoei ao. 59. Foi preso porque não pagou. Quem pagou, pagou a quem? Ao advogado. Por que é ao? Porque é alguém, pessoa, né? Pagou, pagou a quem? Quem não paga, não paga algum. Quem não paga alguma coisa a alguém. Eu não paguei a quem? Ao advogado. Vou até botar aqui, ó. Não pagou a quem? Esse A aqui. Tem uns que eu vou colocar bem detalhado, outros não, tá? Para você tentar andar sozinho. 60. O ar que respiramos estava contaminado ou a que respiramos? Eu acho que tá bem claro isso aí para você responder, não tá? Olha, o ar que. Porque se tivesse a que aqui, a gente aspiraria ao ar, ou seja, que teria vontade de ficar na condição do ar, o que não é verdade. Esse aspirar aqui é de inalar. E quando é inalar, ele não tem uma preposição. 61, tá acabando, aguenta firme aí. O cargo a que aspira não está vago. Eu posso aspirar um cargo, falar assim, eu meter o nariz ali, vou cheirar aquele cargo. Não, não posso. Então o cargo, ele é preposicionado. Sendo preposicionado, o verbo é transitivo indireto. Sendo verbo transitivo indireto, ele vai ser inaugurado por uma preposição. Olha aqui a resposta. O cargo a que aspira não está vago. 62, está acabando. Que pessoa assiste tomar tal decisão? A que pessoa assiste tomar tal decisão? A quem assiste? Ah, agora saiu. A quem assiste? Viu que até fiquei meio gago aqui para falar? A quem assiste? Ou seja, a quem é essa responsabilidade de tomar tal decisão? A quem assiste essa decisão? Então é a quem. Preposicionado. Como é que você respondeu essa sendo que você gaguejou? Simples, se você colocar o que aqui, vai ficar simplesmente sem lógica. 63. Perdoamos aquela antiga dívida. 63. Perdoamos aquela antiga dívida. Por que eu não vou colocar a crase no aquela? Sabe por quê? Porque perdoar pessoal, eu vou colocar aqui preposicionado. Perdoar impessoal sem preposição. Vamos agora aplicar esse lance? Eu fiz uma porrada contigo sem fazer essa dica. Agora vamos ver se você vai se encaixar. Perdoar pessoal. Você está perdoando alguém? Não, eu estou perdoando uma antiga dívida. Então ele é pessoal ou ele é impessoal? Ele é impessoal, não trata de pessoa. Então ele é sem preposição. Se houver perdoamos ao pai, pai é pessoa? Sim, preposição. Tá? 64. Prefere mais sair. Isso aqui que me deixa desesperado. Prefere mais sair do que ficar. Então eu vou falar assim, olha, brother, prefiro sair a ficar. Qualquer coisa diferente disso aqui é inferno para você. Fica horrível. Não, peraí, eu marquei o sair errado aqui, ó. É esse aqui, ó. Prefere sair a ficar. 65. O escritório situa-se... Peraí. Ele situa-se é dinâmico ou estático? Primeira coisa que você tem que fazer é isso. É dinâmico ou estático? Estático
é em. Se for dinâmico, é a. Pode escolher. Em mais a gerou na. 66. Obedeçam os sinais de trânsito, obedeçam aos sinais de trânsito. Quem obedece, obedece a alguém ou se condiciona a obedecer a alguma coisa. Obedecer a quê? Obedecer a quê? Tenho preposição aqui? Tem. Tenho essa resposta, então. Voltando um pouquinho à matéria para você não confundir, não é a mesma coisa. Certo? Perdoar é uma coisa, obedecer é outra. Vai fazer lambança, não. Ele se simpatizava com Fernanda ou simpatizava com Fernanda? O que você acha que vai dar? Tem preposição antes desse com? Não. Então vai ser simpatizava. Se bem que esse com aqui, depois vão deixar nos comentários para mim, que esse com aqui é a preposição, né? A, ante, até, após, de, desde, com, contra, para, pé, perante, sobre, traz. Vão falar para mim que é preposição. Mas esse com aqui é de companhia, não é de preposição. Certo? 68. Paguei o quitandeiro ou paguei ao quitandeiro? Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Vou colocar para você. Quem paga, vírgula, paga alguma coisa a alguém. Então, eu paguei a quem? Certo? Eu tenho aqui a preposição. Então, eu paguei ao. Tá acabando. Faltam 2. Perdoei as crianças ou perdoei as crianças? Ah, você vai saber isso aqui porque eu te chamei a atenção agora há pouco. É pessoal ou impessoal? Pessoal, então timba, tá aí. E esse último aqui, essa coisa de Satanás, que é o sair do quê? Isso é horrível. Preferiu sair a ser humilhado. Gente boa, dá uma olhada no canal, dê uma revisada na matéria lá sobre transitividade, deixe suas críticas, seus comentários abaixo aí no espaço. Eu estou disponível para resolver qualquer dúvida. Se eu tiver errado algum lance aqui, deixa anotado aí para mim, porque eu faço tudo, eu faço edição, eu faço a correção, eu dou aula praticamente sozinho, então a gente corre o risco de errar. E eu estou à sua disposição para quaisquer eventualidades, quaisquer dúvidas. Valeu? Se você puder, inscreva-se no meu canal que eu vou ficar feliz demais da conta. Até a próxima videoaula, um beijão para você e bons estudos.